Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja bem, tudo certo nessa quarentena. Hoje nós vamos começar um assunto muito utilizado na engenharia, em todos os aspectos, sobre entropia, segundo a lei da termodinâmica e, consequentemente, máquinas térmicas. Você sabe como o refrigerador funciona? Você sabe como que um ar-condicionado funciona? Você sabe como que é feita a geração a partir do vapor em indústrias? Pois é, fica ligado que no final dessa aula nós iremos responder todos esses questionamentos, tá bom? Só que antes eu queria instigá-los a pensar sobre um milho de pipoca estourando. Professor, um milho de pipoca estourando? Exatamente, um milho de pipoca estourando. Eu gostaria que você pensasse o seguinte: é possível a gente, depois do milho estourado, a gente voltar para o milho original? Depois da pipoca feita, é possível voltar para o milho original? Parece que eu estou ficando doida, né? Com essas perguntas sem pé nem cabeça. Mas o fato é sobre uma determinada propriedade de todos os materiais. Na verdade, é uma propriedade que rege todo o universo, que chama-se entropia. Entropia nada mais é que a desordem de todo um sistema. Então, todo o sistema, o nosso universo, desde a teoria do Big Bang, né, há uma desordem, há uma geração de caos e a gente não consegue voltar atrás, né? Imagina, por exemplo, essas pedras que são formadas devido à água que passa nelas, né? Uma cachoeira. Então, pedras têm aqueles formatos porque foram anos que a água passou por ali. Então, não é possível voltar à pedra original, não é verdade? Então, isso é um processo que a gente chama de processo irreversível. Não é? Agora, por exemplo, um pistão que a gente consegue comprimir e expandir, é um processo reversível. A maioria dos nossos processos, eles são irreversíveis, não é verdade? E a entropia, ela vem falar numericamente sobre essa característica de reversibilidade ou irreversibilidade, tá? Por que isso, professora? Porque a gente vai lá um pouquinho mais para frente, a gente vai aprender a como modelar essas máquinas que trabalham como por exemplo a geladeira, né? Como que a gente consegue trabalhar com as propriedades do fluido, né? Então a gente precisa ter essa ideia de entropia sobre o que é, como trabalhar com ele, para posteriormente em disciplinas futuras nós termos essa noção de propriedade, tá bom? Então aqui só os objetivos, né? Conhecer a segunda lei da termodinâmica, saber que a entropia é uma função de estado. Entropia é como se fosse como se eu olhasse o estado inicial, por exemplo, um gás que está dentro de uma bexiga, né? Ok, então eu olhei aquele momento e depois essa bexiga estoura e esse gás ele fica expandido na atmosfera. Eu só olho o estado inicial e o estado final, não olho o caminho que foi percorrido. Calcular a variação de entropia, né, através do calor, através da variação de temperatura. Tá? Então aqui, vamos lá, vamos conversar. Aqui eu trouxe para vocês um cilindro, na verdade 2 cilindros, tá? O primeiro está com gás, e aqui a gente tem tipo uma válvula que está fechando esse gás aí dentro. Vou imaginar que é cilindro de nitrogênio, né? Um nitrogênio aqui. Quando a gente abre, vamos supor, obviamente, que aqui a gente não tenha troca com o ambiente, a gente não tenha nada demais, né? Tudo, não tem troca de calor, não tem trabalho, não tem nada. É simplesmente esse cilindro que ele está isolado com a atmosfera, em relação à atmosfera, e tem o gás ali dentro, tá? E aí, quando eu abro essa válvula, esse gás, você concorda comigo que ele vai tender a preencher esse vácuo? Concordam? Show de bola! Agora eu pergunto para você, eu não tenho contato com esse gás, eu não tenho nenhum pistão aqui, eu consigo colocar de novo esse gás aqui dentro? Não consigo. Então isso daqui a gente chama de processo irreversível. As coisas sempre acontecem em um sentido, né? Por exemplo, milho da pipoca é o milho, a gente adiciona calor no milho e ele estoura, vira uma pipoca. Então, isso daí a gente chama de sentido do que as coisas acontecem. Então, a entropia, ela fala justamente deste sentido.
tá? Entropia vai ser um número que a gente vai achar, tá bom? Aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar a minha imagem. Só vou tirar rapidinho para mostrar para vocês aqui a imagem, tá? Aqui nós temos já um outro cilindro, tá? E aqui em cima é como se a gente tivesse um peso. Imagina o peso de academia. O peso de academia que tem mais ou menos aí 10 quilos. Vou chamar de quilo, tá? Quilograma, mas vou chamar de quilo para abreviar. Aí aqui tem 10 quilos. E aí eu estou comprimindo esse monte de átomos aqui. Vamos supor que é nitrogênio também. Estou comprimindo, tá? E aqui eu estou adicionando calor normal, paro de adicionar calor, não tenho mais nada. É como se eu adicionasse um determinado calor, ficasse ali dentro e acabou. Eu não tivesse mais mudança de temperatura, não tivesse nada. Se eu retirar, por exemplo, né, 5 quilos daqui de cima, esse gás ele é como se ele tivesse força para expandir novamente para cima. E ele vai causar o quê? Uma expansão desse gás. Se eu voltar com 5 quilos para cá, você concorda com que a gente vai comprimir de novo e vai dar tudo bem? Então, eu posso fazer isso tanto em um sentido quanto em outro. Tá vendo essa setinha aqui? Então, isso a gente chama de reversibilidade. É possível reverter, tá? Tudo o que é irreversível tem aumento de entropia. Então, por exemplo, quando a gente aquece o milho de pipoca e ele estoura, ou então quando um vidro quebra, quando acontece qualquer coisa, todo o processo irreversível que acontece tem um aumento de entropia, tá? Então, todo o processo irreversível, a gente está aumentando o caos. Então, a gente tem um aumento de entropia. Tudo no universo. Beleza? E vamos lá então. Só postulando aqui para vocês, a segunda lei da termodinâmica é ela que vai trazer essa definição para a gente. Só que assim, o postulado da entropia é basicamente o seguinte: em um sistema fechado, se a gente tiver um processo irreversível, a entropia é maior que zero, tá? Se for em um sistema fechado, a entropia ela permanece constante, é a mesma no início e no final. A entropia ela está ligada a um momento inicial, vamos supor isso daqui, ó, momento inicial e momento final. O que aconteceu ali no meio, se eu abrir a válvula 2, 3 vezes, abrir rapidamente ou não, não importa, só importa o início e o final. Então, a lei da entropia vem falar o seguinte: em sistemas fechados, tá? Sistemas fechados, a entropia vai ser maior que zero quando o processo é irreversível. Eu tenho certeza, absoluta certeza, que nesse processo aqui, minha entropia vai ser maior que zero. Precisei fazer algum cálculo? Não, porque eu não tenho como voltar. O processo é unidirecional, é uma seta, tá? É uma seta assim, como se só tivesse como acontecer naquele lado. Beleza? Sistemas fechados. Professor, e o milho da pipoca? Não tem problema nenhum, vale também, mas aqui para nós, considerando, né, gases ideais e todas as considerações a respeito da engenharia, vamos fazer o sistema fechado. Por que sempre a gente trabalha com o sistema fechado? Pela questão de calor. Imagina, se a gente adiciona calor, ele vai provavelmente se comportar de outra forma, tá? Então, é para não ter troca de calor com o ambiente. E nesse outro caso aqui, deixa eu me tirar, nesse outro caso aqui, o que acontece? O sistema também é fechado, tá vendo que as moléculas estão meio que de forma hermética. Então, estado inicial, estado final. Beleza? Eu consigo voltar de um processo para o outro. Então, minha entropia ela vai ser sempre constante. Por exemplo, no primeiro caso vai ser tipo 10 e no segundo também 10. Então, eu não vou ter variação de entropia, ok? Então, como que a gente consegue postular? Qual que é a fórmula para chegar nesse valor aí, tá? A variação de entropia é o que é mais importante, tá bom? É o que importa a variação de entropia, não importa o caminho. É igual trabalho, lembra que trabalho não importa o caminho? Perdão, trabalho importa o caminho sim. Mas aqui para nós a variação de entropia não importa o estado intermediário.
Não importa o caminho que percorreu, só importa o final e o começo. Então, variação de entropia ela é dada pela integral simples, não tem nada demais, tá, pessoal? Essa integral aqui da equação do calor dividido pela temperatura. Professora, pelo amor de Deus, o que é esse daqui? O que é isso daqui, né? Isso daqui eu tô falando para você que eu vou integrar, né? Vou integrar em função do calor, né? Beleza? Então, qual que é a fórmula de Q, às vezes, né? A fórmula de Q é QMC delta T. Tranquilo? Então, às vezes a gente vai ter que só substituir. Isso daqui, gente, é como assim? Para a gente calcular um processo irreversível é como se a gente considerasse o processo reversível. Eu considero o final e considero o inicial. E aí a gente usa essa equação, tá? Lembrando que T sempre em Kelvin. Beleza? Sempre olha o final, sempre olha o inicial. Aí, às vezes, a gente observa como se... Oh, meu Deus, eu não apareci de volta. A gente sempre olha o final e o inicial, como se pudesse acontecer ao contrário. Só que a gente sabe que não pode acontecer o contrário, tá? Aí a gente tem 3 casos especiais, né? O processo reversível ou irreversível também, que dá no mesmo, tá? A gente vai utilizar essa formulinha aqui, tá? A gente vai fazer exercício daqui a pouco. Processo isotérmico, na mesma temperatura. Se eu não tenho variação de temperatura, eu só preciso saber o calor, né? Se eu preciso saber o calor, eu não tenho variação de temperatura. Então, eu utilizo somente essa fórmula aqui, ó. Q dividido por T. Na mesma temperatura. Eu não vou ter outra temperatura. Então, é só eu substituir a temperatura, tipo assim, a temperatura no início é 10, a temperatura no final é 10 também, então só vir aqui e substituir, tá bom? E quando eu tenho pequena variação de temperatura, por exemplo, no começo no estado final, a temperatura foi 23 e no estado inicial era 20. A gente faz uma média entre esses dois valores, tá? Mesma coisa, sem problema nenhum. Então, por exemplo, 20 e 22, a gente vai utilizar 21,5. É só fazer média, soma e dividir por 2, por exemplo, né? Bem tranquilo, bem fácil mesmo. Então, são equações bem simples, não tem nada demais, tá? A gente tem uma outra equação da entropia que a gente consegue fazer uma relação em termos de como se ele fosse um gás ideal, em termos da parte molecular, tá? Eu só queria deixar aqui claro para vocês que entropia não é energia, tá? A energia, às vezes, ela se conserva. Quer dizer, nós consideramos que ela se conserva. Então, por exemplo, às vezes a gente não... Um pêndulo, deixa eu mostrar aqui minha mão. Um pêndulo fazendo aquela movimentação. Vocês lembram? Que é uma mola, vamos supor que aqui a gente tem uma mola pendurada a uma bola de aço, por exemplo. Se eu vir aqui e puxar para baixo, essa mola vai ficar oscilando. Então, eu tenho conversão de energia cinética para energia potencial elástica. E elas vão ficar sempre alternando, não é verdade? Não é isso que a gente sempre fala, que a energia ela se conserva, né? Entropia não é nada disso. A entropia não tem a ver com conservação. A entropia ela não se conserva. A entropia ela só aumenta nos processos irreversíveis. Ela não tem nada a ver com energia. Que isso fique bem claro, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Não, acho que não. Por enquanto, bem tranquilo. Então, essa equação anterior que eu mostrei para vocês, que é variação de entropia, vai ser igual a integral de dQ dividido por T, ela é uma das formas de representar a entropia, que é em função do calor e da temperatura. Essa outra formulinha aqui, que eu estou apresentando para vocês, é uma segunda forma, tá? É pela primeira lei da termodinâmica. Lembrando que sempre a gente trabalha com gases, né, fluidos, que são modelados como ideais. Então, vamos considerar aqui, deixa eu ver se isso é muito escuro. Ai, muito escuro. Beleza. Vamos considerar aqui, ó,
pegar a borracha. A primeira lei da termodinâmica. O que a primeira lei da termodinâmica fala? Que a variação de energia interna vai ser igual ao calor menos o trabalho. Show de bola? Vim aqui e isolei calor. Beleza? Professora, por que tem esse Dzinho aqui? Porque eu passei para a forma diferencial e não mais de variação. Como a gente faz lá em cálculo. Esse D aqui significa uma diferença infinitesimal, bem pequenininha. Quem é dq? Dq, pelo slide anterior, é justamente isso daqui, né? Perdão, antes da gente substituir, divido todo mundo por t. Ó, divido todo mundo por t. Quem é dq dividido por t? Eu posso substituir pela integral anterior. Por quê? Porque eu vim aqui, ó, nessa terceira etapa e coloquei uma integral em todo mundo. É como se eu dividisse por 1. Fazer com todo mundo não altera nada. Então, aqui eu dividi todo mundo por t. Aqui eu coloquei a integral, né? E o que é a integral de dq sobre t? É ΔS. O que é a integral de dw sobre t? Não sei. Mas eu sei que dw é pv/dv. Né? Porque o que é trabalho? Trabalho é pdv. Não é verdade? Então, substituir aqui. Variação de energia interna, a gente pode igualar, a gente viu na aula passada, que pode ser substituído por essa fórmula aqui, para gases ideais, né? Para 3 meios, gás monoatômico, tá? Considerações. Novamente, podemos substituir isso daqui por essa segunda fórmula, porque PV é igual a nRT, né? Então, a gente substitui. Aqui permaneceu a mesma coisa. E aqui a gente só rearranjou, né? NR é constante, sai para fora da integral. Mesma coisa, NR é constante, sai para fora da integral. E aqui ficou dV dt. Tá vendo a semelhança? dV dt? E aí a gente consegue chegar à seguinte equação. Variação de energia, variação de entropia em um sistema fechado para gases ideais é o número de mols vezes a constante universal do gases, Ln, volume final dividido por volume inicial, mais 3nr dividido por 2ln, temperatura final, temperatura inicial. Ou seja, a variação de entropia ela é uma função do volume e da temperatura. Conseguiram entender? Então, a gente tem que ter volume, variação, né? E temperatura para a gente chegar a uma determinada conclusão. Tá bom? Então, isso daqui é uma forma de calcular a energia interna, através do volume, da temperatura e do número de mols, da constante universal de gases. E no vídeo anterior, no slide anterior, a gente viu essa formulinha aqui, ó. dq dividido por t, ΔS. É a mais utilizada, tá bom? Só para vocês saberem. Primeira fórmula, função de calor e temperatura. Segunda fórmula, função de volume e temperatura. Então, vamos adiante. Bora fazer um exercício. Professora, já estamos fazendo exercício? Pois é, vocês são fera, né? A aula não vai demorar muito não, gente. Vamos lá. A figura abaixo, deixa eu chegar aqui perto que eu não estou enxergando. A figura abaixo mostra 2 blocos de cobre é um material, iguais, com massa de 1,5. Então, anota aí dados, massa, esse bloquinho aqui, ó, e esse daqui, eles têm massa de 1,5 cada. O bloco E, a uma temperatura de 60 graus, então aqui, ó, esse lado está 60 graus, e o bloco D a uma temperatura de 20 graus. Então, aqui, 60 graus Celsius, e aqui, 20 graus Celsius. Anota aí, dados. Temperatura inicial de E é igual a 60 graus Celsius e temperatura inicial de D igual a 20 graus Celsius. Os blocos estão em uma caixa isolada termicamente, ou seja, não muda a temperatura é isso aí. Estão separados por uma divisória isolante, que é isso daqui, ó. Quando removemos a divisória, os blocos atingem, depois de um tempo,
uma temperatura de equilíbrio a 40 graus Celsius. Então, ó, a gente retirou a divisória, né, e depois de um tempo, eles chegaram ao equilíbrio de 40 graus Celsius. Qual que é a variação de entropia do sistema dos dois blocos durante esse processo irreversível? Qual que é a variação de entropia? Eu quero saber ΔS dos dois blocos. Então, ele quer saber o ΔS do sistema. Se ele tivesse falado assim, eu quero saber a variação de entropia nesse bloco aqui, ou nesse bloco, aí já seria outra coisa. Seria diferente a análise. Eu quero saber, então, essa variação de entropia, mais essa variação de entropia aqui, e o meu sistema aqui é o sistema fechado, quero saber quanto que é. E ele fala, ó, o calor específico do cobre, anota aí, é o C. C vai ser igual a 386 joules quilograma Kelvin. Então, quilograma Kelvin, aqui já tem o K, lembrando que aqui, ó, é 40, temperatura final são 40 graus Celsius. Anota aí, TF igual a 40 graus Celsius e C igual a 8386 joules quilograma Kelvin. Então, se aqui está Kelvin, galera, lembra que essas temperaturas aqui eu vou ter que passar para Kelvin. Como que a gente converte? Só somar 273. Então, 20 mais 273, 293. 60 mais 273, 333. E a temperatura final, 40 mais 273, 313 kelvins, tá? Sempre converter. Então, vamos lá. Vou fazer aqui mesmo, tá? Para a gente ir adiantando. Exercícios. Os dados, coloquei aqui, tá vendo, pessoal? Organizo também. O estado inicial, lembra que entropia é sempre estado inicial para o estado final? Então, eu preciso fazer essa separação também. Então, o estado inicial do E está aqui, do D está aqui, e do estado final, os dois estão na mesma temperatura. Então, o que ele pediu? Ele quis saber a variação de temperatura no sistema. Então, a variação de temperatura no sistema é a variação de entropia no bloco E, ele sair de 60 e chegar a 40, tá? Mais a variação de D, ele sair do 20 e chegar nos 40 graus Celsius. Então, a gente vai ter que olhar só o bloco D, depois só o bloco E e depois somar a variação de entropia nos dois, tá bom? Vamos lá? Se você quiser parar agora o vídeo e estar fazendo sozinho, seria muito bacana, tá? Porque a variação de entropia seria integral de dq sobre t, mas quem que é dq? dq é mc dt. Sai para fora da integral, o mc integro dt sobre t. Integral de dt sobre t, integral de 1 sobre t é o quê? ln de t, variando de t final até t inicial, perdão, t inicial até t final. Professora, eu vou esperar a Sana resolver. Então, tá bom. Tá aqui, ó. Variação vai ser justamente isso daqui, tá? Mas, a gente sempre vai trabalhar dessa forma, tá? S final menos S inicial vai ser integral, variando do início até o fim de dq sobre t. Mais Q mc delta t. Só que isso daqui, gente, não vai ser delta. Delta é um espaço entre aspas grande, né? A gente substitui por dt maiúsculo para jogar aqui dentro da integral. Então, para o bloco E, exclusivamente para o bloco E ou E, a variação de entropia vai ser o quê? Integral do início até o final, mc dt. mc é fixo. Ele varia? Não varia. Então, a gente é constante, a gente pode jogar para fora da integral, tá? Novamente. Então, a integral do início de E até o final vai ser igual a dt sobre t. Integral disso daqui é quanto, gente? Integral de 1 sobre t. Integral de 1 sobre t é ln de t variando do estado inicial até o estado final, tá? Quem é o estado inicial? Inicial de quem? Do E. Qual que é a temperatura dela, desse bloco? A temperatura do bloco E são... Deixa eu ver aqui, 60 graus Celsius. 60 graus Celsius, 333 Kelvin.
E o estado final é quantos? 40, não é? Que nos dá 313 Kelvin, que é Kelvin também. Então, vai ser Ln de 313 kelvins menos Ln de 333. Aqui é beleza. Aqui, vamos lá, substituir MC, Ln de T final menos Ln de TI. E é 1,5, 386 vezes a subtração. Lembrando, gente, que subtração de Ln é a divisão de Ln. Então, se você tivesse colocado Ln de 313, Ln, parênteses, 313 dividido por 333, daria a mesma coisa. Então, fazendo esse cálculo aqui, ó, eu chego ao resultado de ΔS menos 35,86. Professora, isso está muito doido, não estou entendendo. Negativo, a senhora falou que não existia entropia negativa. Não, não existe. Isso daqui é uma parte do sistema. Quando eu olhar o sistema todo, né, ele está fazendo o quê? Ele está doando ou ele está recebendo calor? Ele doou calor, né? Por quê? Porque ele doou calor para o bloco D. Ele estava a 60 graus Celsius, depois ele chegou a 40 graus Celsius. Essa entropia aqui, mais a outra entropia do gás que recebeu calor, perdão, do cobre que recebeu calor, aí sim, não pode ser menor que zero. Na verdade, em todos os sistemas, né, quando a gente analisa, a entropia ela só pode ser igual ou maior que zero. O que essa entropia negativa significa? Essa entropia negativa significa que é como se fosse um processo reversível. Como se eu pudesse aquecer e resfriá-lo, né? E de fato, é possível, tá? Mas, olhando o sistema como um todo, não dá, tranquilo? Então, menos 35,86 de entropia do bloco E para o bloco D. Vamos fazer do bloco D, então? Bloco D é bem análogo, ó. Integral do início até o fim de MC dt sobre T. Coloquei o MC aqui para fora da integral, porque é um número fixo, e vou fazer a integral aqui. Integral de 1 é como se fosse 1 dividido por T. É o quê? Ln de T final menos Ln de T inicial. Qual que é a temperatura inicial do bloco D? São 20 graus Celsius, que nos fornece 293 Kelvin, né? Então, quando a gente faz o cálculozinho 1,5, 386 e o Ln, a gente obtém que a variação de entropia do estado inicial para o final desse bloco é mais 38,23 joules, né? Dele, exclusivamente, né? E quando a gente olha para o sistema, agora a gente precisa fazer essa formulinha aqui, ó. O bloco D eu acabei de fazer e o do bloco E está no slide anterior. A gente chega a quanto? Só somar. Menos 35 mais 38,23 é só somar mesmo. Tranquilo? A gente chega no valor que a variação é 2,37 joules Kelvin. Então, o processo é irreversível real. Bacana, né? Então, isso já é um grande indicativo para nós, que nós estamos no caminho certo. Se o seu resultado final do sistema tivesse dado negativo, aí seria um sistema irreversível. Então, tá vendo? A lei, ela fala, claro, que não pode. Ou é igual a zero, ou é maior que zero, né? No processo irreversível. Sistema fechado. Só que a gente utiliza a teoria de que o sistema é reversível, né? Igual, por exemplo, a gente teve ali um sistema que deu um resultado negativo. A gente utilizou aquilo para chegar no valor total de entropia do sistema. Bem legal, né? Então, a gente atesta que é um processo irreversível real. Acontece, é possível isso acontecer de verdade. A segunda lei da termodinâmica ela só vem formalizar isso daí para nós, essa questão da entropia. Tá? Ele fala o seguinte:
Se um processo ocorre em um sistema fechado, tipo um pistão, tipo naqueles exemplos que eu mostrei para vocês, a entropia do sistema aumenta se for processo irreversível e se mantém constante se o processo for irreversível. Tá bom? Então vamos lá. Se um processo ocorre em um sistema fechado, a entropia do sistema aumenta. Então, ó, aqui na verdade permanece constante se for reversível, na verdade, tá? Aqui tá trocado. É isso. Por isso que eu estranhei, parei um pouquinho aqui. Ó, gente, tô reflexo aqui na minha parede, tá ficando um pouquinho ruim a imagem, tá? Mas vai dar para vocês verem. Então, a segunda lei da termodinâmica só vem para falar para nós o seguinte, que ΔS maior ou igual que zero. Só vem postular para nós. Só que isso daqui só vale para sistemas fechados, para ciclos, tá? Beleza? Agora eu quero falar para vocês do assunto que eu mais gosto. O assunto que eu mais gosto é máquinas térmicas. Na verdade, eu não gostava muito na graduação. Eu gosto aqui para trabalhar aqui com vocês. Por quê? Porque entropia, todo sistema fechado, o que é isso, né, meu Deus? É difícil a gente enxergar a prática, né? Mas tudo um dia vai fazer sentido, eu prometo para vocês, prometo para vocês que tudo vai fazer sentido, principalmente na disciplina de máquinas térmicas, pessoal da mecânica, máquinas térmicas, termodinâmica, transferência de calor. Tá? Pessoal da civil, fenômeno de transporte, as coisas já fazem mais sentido. Aliás, pessoal da engenharia civil, esse assunto de máquinas térmicas aqui, vocês não veem em outra disciplina, vocês só vêm aqui comigo, né? Então, vamos focar porque agora nós chegamos no funcionamento de um refrigerador. Na verdade, quando eu falo em ciclo, como é que você acha que uma geladeira, ela gela algum alimento? Você já parou para pensar nisso? Porque eu ensinei para vocês o seguinte. Ai, meu Deus, essa luz está péssima. Esse copo de água, eu ensinei para vocês. Isso daqui vocês têm que saber, tá? Eu ensinei o seguinte, que se esse copo de água, ele está quente... Na verdade, deixa eu pegar uma xícara de café. É mais fácil. Se essa xícara ela está quente, o calor vai sair dela e vai para o ambiente. Sempre o calor sai de uma fonte quente para uma fonte fria. Eu ensinei isso para vocês. Não ensinei? Show de bola! Agora eu vou ensinar para vocês o que uma máquina térmica faz. Uma máquina térmica, ela faz o contrário. Ela, por vezes, ela pega de uma fonte calor, né? De uma fonte fria e joga numa fonte quente. Quer que eu te dê um exemplo prático sobre isso? A geladeira. A geladeira, olha aí a geladeira, né? A geladeira, ela pega calor de dentro da geladeira, que está frio, né? E joga aqui para fora que está quente. Olha que doideira. Não é muito doido isso? Mas ela precisa de quê para fazer isso? Ela precisa de trabalho, tá? Ela precisa de trabalho. Quem fornece esse trabalho para o fluido? O compressor. O compressor que adiciona. O que é trabalho? É energia. O compressor adiciona essa energia para que ela possa, para que ela consiga fazer esse trabalho de pegar calor de uma fonte fria e jogar para quente. Acontece também o contrário, tá, gente? É pegar calor de uma... que é o sentido convencional, né? De uma fonte quente e jogar para uma fria também, tá? Igual, por exemplo, um aquecedor. Um aquecedor ele pega de uma fonte quente, joga para uma fria e tá tudo bem também, só que precisa de trabalho. E aí a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Eu só queria deixar claro para vocês, eu falei lá no comecinho do vídeo sobre geração de energia. Eu espero que vocês estejam me vendo aqui pequenininha, tá, gente? Falei sobre geração de energia. Como que, por exemplo, como que bagaço de cana gera energia? Eu quero deixar bem claro uma coisa, não é o bagaço de cana que gera energia. Não é, tá? O bagaço de cana, ele é queimado para quê? Para aquecer uma água. Para aquecer água normal, tá? E essa água, ela está muito aquecida, na verdade é um vapor, ela fica tão quente que ela vira vapor. E aí esse vapor,
quando ele passa por uma coisa que a gente chama de turbina, a turbina ela é movimentada por esse vapor, né? Imagina aqui, minha caneta, né? Quando eu passo o vapor por ela, né? Ela gira. E esse ato de girar, aqui na ponta, a gente tem um gerador elétrico, né? Que vai gerar eletricidade através dessa rotação desse eixo. Então, é exatamente isso. Ou seja, a turbina ela está gerando trabalho através do quê? De um fluido quente. Esse fluido quente ele gera essa energia, só que ele se torna frio depois de passar por esse processo, né? Ele sai de vapor e vai para um líquido, né? Ou uma mistura de líquido mais vapor, mas ele gerou trabalho. Trabalho não é trabalho mesmo, né? Movimentação, não ensinei para vocês isso? Então é dessa forma. Tá bom? E é uma máquina térmica. A turbina, ela faz parte de um ciclo, né? De uma forma bem simples, expliquei aqui para vocês, tá? Então, é como se, por exemplo, a gente tivesse um fogão a lenha, só que a lenha que eu utilizasse poderia ser a lenha, ou poderia ser o bagaço de cana de açúcar, ou poderia ser o cavaco de madeira, poderia ser a casca de madeira, poderia ser qualquer coisa que queima. Para quê? Para aquecer um panelão de água, né? A gente chama de caldeira, né? A gente aquece essa água na caldeira e essa água da caldeira depois vai ser direcionada para a turbina, a qual vai gerar energia no eixo. Beleza? Então é dessa forma que funciona. Isso daí é uma máquina térmica, meu amigo. Aqui a gente vai estudar simplificadamente, tá? O refrigerador. Na verdade, eu gostaria que, se você tem um refrigerador em casa, durante a minha explicação, vai lá, dá uma olhada como que é a sua geladeira e aprenda sobre isso, porque é um conhecimento que a gente precisa levar na vida inteira, tá? Então, a geladeira, né? As máquinas térmicas. O que são máquinas térmicas? Já estou um tempão aqui nesse slide, né? 5 minutos. Aqui eu já falei os objetivos, enfim, depois a gente vai ver. A máquina térmica, deixa eu só deixar uma coisa clara. Aqui para nós, aqui na parte de Física 2, a gente vai estudar uma máquina térmica ideal. O que é uma máquina térmica ideal? Não tem os gases ideais que a gente faz diversas considerações para facilitar a modelagem? Aqui a mesma coisa, a gente vai fazer diversas considerações que, por exemplo, né, que não fazem a máquina perder mais energia do que é na prática, para a gente considerar, para a gente achar, para a gente fazer o cálculo, né, a gente vai calcular, aprender a calcular a eficiência máxima dessa máquina, tá bom? Então, a gente tem um ciclo que faz esse cálculo de valor máximo, eficiência máxima. O que é eficiência máxima? É o quanto a gente consegue gerar de energia, quanto a máquina aproveita o calor e transforma em trabalho. Ou o contrário também, né? O quanto ela pega um trabalho e converte em calor, por exemplo. Então, essa conversão, esse processo aí, a gente sabe que não é eficiente. Só que aqui Carnot, que foi um cientista lá, né? Máquina térmica foi desenvolvida no século XVIII e XIX. Carnot, que foi esse cientista, ele conseguiu fazer essa modelagem antes que existisse primeira, segunda lei da termodinâmica. O cara é fera. Então, se eu quero saber qual que é a eficiência máxima de uma geladeira, de qualquer coisa, eu calculo sempre a eficiência de Carnot, que é a eficiência máxima. Por quê? Porque não existem perdas. Tá? Então, hoje eu vou apresentar para vocês o que é máquina térmica. Qualquer máquina que utiliza calor para realizar trabalho ou recebe trabalho para trabalhar com calor e assim por diante, tá? Refrigerador, ar-condicionado. Ar-condicionado, gente. Vamos falar da nossa maravilha do século XIX, que foi o ar-condicionado, século XIX ou século XX. O ar-condicionado, ele retira calor de um lugar frio, né? Na verdade, ele gela, tá? A gente usando palavras coloquiais. Ele resfria o ambiente, mas ele consegue fazer o sentido contrário do calor, né? Ele pega o calor de uma sala e joga lá para fora que está mais quente.
Então, a máquina térmica ela contribui para fazer movimentação de calor no sentido inverso do sentido natural, para qualquer tipo de benefício. Então, a geladeira, um refrigerador, né? O ar-condicionado, um aquecedor, tudo isso daí são máquinas térmicas. E na disciplina de máquinas térmicas, o pessoal da mecânica vai ver que tem muitas outras máquinas térmicas. A gente estuda muito planta de geração de energia, né? A gente estuda também turbinas a gás. O que é turbina a gás? É, por exemplo, a turbina do avião. Essa turbina da indústria que gera energia é um modelo de turbina, a gente chama de turbina a vapor. A turbina que faz a movimentação do avião, por exemplo, a gente chama de turbina a gás, porque ela está conectada a um compressor, beleza? Então, são turbinas diferentes, mas o princípio, obviamente, é o mesmo, gerar rotação, gerar trabalho ali no eixo para algum determinado objetivo, tá bom? Então, deixa eu só me apagar aqui, que eu quero mostrar para vocês. Quero mostrar para os senhores aqui a máquina de Carnot, tá? Depois a gente vem para os gráficos. Inicialmente eu quero mostrar para vocês o princípio da máquina de Carnot. A máquina de Carnot sempre vai existir duas coisas, na verdade, três coisinhas. Um reservatório quente, um ambiente quente, né? Um ambiente frio e trabalho, tá? Sempre vai existir essas três coisas, beleza? Então, por exemplo, o calor ele pode estar saindo da fonte quente, tá? E ir para a fonte fria. Só que nesse meio tempo, a máquina ela pode realizar um trabalho, tá bom? Então, vamos imaginar aqui, vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Vamos supor que meu celular, ele é um cilindro, está cheio de gás. Aí ele é hermético, tudo bonitinho. Olha, prestem atenção nas considerações de Carnot. E aí Carnot fala o seguinte, ó, quando eu levantar para cima é fonte quente, quando eu levantar para baixo é fonte fria, tá? Então Carnot falou o seguinte, olha, quando esse cilindro aqui de gás, ele pode, na verdade, né, a máquina de Carnot é exatamente isso, pegar calor da fonte quente. Quando ele pega esse calor da fonte quente, o que acontece? Tá entrando calor aqui no gás. Então, o gás está ficando cheio de energia, né? Só que essa transferência aqui de calor é de forma isotérmica. Eu não tenho mudança de temperatura. Como assim, né? Como assim que não tem mudança de temperatura, né? Mas é dessa forma mesmo, tá bom? Que no caso seria o trecho A ao trecho B. Eu tenho uma absorção de calor quente no meu material, tá bom? Quando a gente tem nesse processo intermediário aqui, o gás, o que vai acontecer? Acho que tinha parado de gravar. Mas o que vai acontecer? Ele recebeu o calor da temperatura quente, ele recebeu o calor da fonte quente. Quando ele recebe calor, ele não muda de temperatura. Da A para B. Ele recebe calor, mas não muda a temperatura. Nisso, vocês concordam comigo que o gás vai estar se movimentando muito e provavelmente o gás ele vai tender a se expandir aqui dentro? Ele vai tender a se expandir. Nessa expansão aqui que acontece, a gente considera que essa expansão ela é adiabática, não há troca de calor nenhuma, tá? Porém, nessa expansão que a gente tem mudança de temperatura, que seria, por exemplo, de B para C, tá vendo? Essa curva aqui, ó, tá vendo? Essa curva a gente chama de isoterma. Então, ó, aqui eu recebo calor da fonte quente, tá? O gás expande, tá vendo? De B para C, aqui embaixo é volume. Então, ele aumentou o volume, tá? Mas aqui é uma isoterma, é uma curva de mesma temperatura. E aqui é outra isoterma, ou seja,
nessa expansão, minha temperatura reduz. E eu chego lá na temperatura fria. Só que quando o gás expande, o que acontece? Trabalho. Então, eu expando, gero trabalho, né? A máquina realiza um trabalho, tranquilo? Só que aí a gente chega lá na fonte fria. Aí aqui houve essa expansão, não houve trabalho, e aí eu obtive um calor frio. Mais ou menos isso daí, né? Considera que eu tô aqui num reservatório frio. Tranquilo? Considera que eu estou aqui no reservatório frio. Nisso que eu estou no reservatório frio, eu transfiro o calor para esse reservatório frio de forma adiabática, que é minha movimentação de C para D, quando eu resfrio, né? Quando há esse processo de resfriamento, que é a perda de calor para o ambiente. O que acontece com o meu gás? Ele comprime. Comprimindo, no processo de expansão, de compressão, né, que é de C para D, é adiabático também, não há troca de temperatura. Só que depois, né, quando a gente volta para a fonte quente, a gente tem o aumento de temperatura. E aí o ciclo normal. Então, só resumindo, imagine que nós temos dois reservatórios, quente e frio. Peguei calor aqui do reservatório quente, né? Peguei calor do reservatório quente. Não tenho mudança de temperatura, só que com esse calor eu tenho uma expansão do gás. Tive essa expansão do gás, a minha temperatura aumentou. Ela saiu de uma temperatura quente e foi para a temperatura fria. Aí estou aqui no reservatório frio. Aqui no reservatório frio, esse calor ele vai ser transferido para esse reservatório frio. Meu gás ele vai comprimir, justamente porque vai haver uma transferência de temperatura, uma transferência de calor, né? Vai haver uma compressão, e nesse processo de compressão não há transferência de calor, mas há uma mudança de temperatura, né? E nisso a gente volta para o reservatório quente e aí a gente inicia o ciclo novamente, tá bom? Que é esse ciclo aqui, A ou B, tanto faz. Então, é dessa forma que funciona o ciclo de Carnot, operando entre uma fonte quente e uma fonte fria, e nesse processo de transferência de calor, a gente gera trabalho. Então, é como se o calor quente menos o calor frio fosse o que eu utilizei no processo de trabalho, né? Imagina o seguinte, eu tenho tem calor, né? Aí eu vou realizar trabalho com ele. E o que sobra está na fonte fria. Então, calor quente menos calor frio vai ser igual ao trabalho. Bacana, né? Só que aí, obviamente, Carnot, ele fez uma fórmula para isso. A gente vai ver como que calcula a eficiência. Aqui, novamente, só mais um esqueminha para vocês. Queria só mostrar como que é isso no refrigerador. Fonte quente, fonte fria. Quem que é cada coisa, né? Porque a gente precisa ver o que seria o frio. O frio, gente, seria dentro da geladeira, o ambiente que eu quero deixar frio. O ambiente quente seria nosso ambiente mesmo. Mesma coisa o ar-condicionado, tá? Só que aí, aqui no caso, o sentido é contrário. A gente pega um calor de uma fonte fria, leva para uma fonte quente e a gente precisa receber trabalho para que isso aconteça. O sentido comum, quente para frio, gera trabalho. O sentido contrário, frio para quente, é impossível na termodinâmica, né? Então, a gente precisa compensar adicionando trabalho. Quem adiciona trabalho na geladeira? Isso mesmo, o compressor, tá? Então, sentido convencional gera trabalho, quente e frio. Turbina. Olha a turbina. A turbina a gente tem vapor, que a gente acabou de colocar calor ali pela caldeira, né? Pelo combustível queimado. E aí ele gera trabalho. Agora, o compressor, ele consome energia para gerar o trabalho ali no gás. A gente vai ver isso daqui agora. A máquina térmica é como se fosse esse cubinho amarelo, tá? Ora está em contato com superfície quente, gera trabalho, passa por frio, tá? Ou, no nosso caso, vai ser o contrário. Então, é assim, pega do quente,
realiza trabalho, vai para a fonte fria. Ou pega da fonte fria, recebe trabalho e leva para a fonte quente. Espero que tenha dado uma esclarecida aí para vocês. Deixa eu me apagar aqui. Deixa eu me apagar. E vamos falar aqui sobre a geladeira. Ah, que bacana! Ó, lembra que eu falei para vocês? Em calor quente, reservatório quente e reservatório frio, tá? Engine é a máquina, tá? Então, a máquina recebendo calor gera trabalho e o que sobra vai para a fonte fria, entre aspas. O refrigerador é isso daqui. Ele pega o calor da fonte fria, né? No caso, o motor, gente, é o compressor, tá? Exerce trabalho em cima do fluido para a gente levar para a fonte quente, tá? Eu não vou focar nessa imagem aqui, que eu quero mostrar para vocês uma geladeira mesmo. Deixa eu aparecer novamente. Aparecer aqui. Gente, eu quero saber se vocês já viram alguns componentes na geladeira de vocês. O componente talvez que algumas geladeiras não vão aparecer é uma coisa chamada válvula de expansão. Mas nós temos basicamente 4 componentes na geladeira, tá? O compressor, né? O compressor que é tocado por um motor internamente, ali tudo aquela bolinha preta que fica ali embaixo na sua geladeira, tá? Nós temos também o condensador. Condensador é aquela grade que a gente pendura roupa para secar, tá bom? Algumas geladeiras hoje em dia que estão modernas, elas não têm aqui atrás o condensador. Elas têm, se eu não me engano, fica na parte de baixo, tá vendo? Serpentina do congelador, ficam embaixo, para serem mais discretas. Nós temos também a válvula de expansão. Válvula de expansão, aqui mesmo na minha geladeira eu não consigo ver, né? Mas em algumas geladeiras ela nada mais é que tipo um cilindro de cobre com uma serpentinazinha bem pequenininha encaracolada. É um tubinho bem fininho mesmo, tá? E o evaporador, que fica por dentro de toda a carcaça da geladeira, a gente consegue ver melhor no congelador aqui em cima, tá? Porque ela faz tipo uns formatozinhos de serpentinas, né? Umas cobrinhas assim. Dá uma olhada aí no seu congelador para ver. Professora, mas é uma tubulação tão fininha, aquele negócio atrás da geladeira tem uma tubulação da espessura de um carregador de celular. Ali dentro, gente, passa o gás refrigerante. Né? Por exemplo, no carro, o gás refrigerante é R134. Agora, não lembro de geladeira. Não lembro, agora me deu um branco. Antigamente, acho que era... Não vou falar besteira não, tá? Mas esse gás aí, antigamente, ele era um gás ruim para o meio ambiente, né? Degradava a camada de ozônio. E aí, cada dia mais a gente vem tentando substituir esses gases por gases não nocivos, né? Então, nós temos o R134, R122, o metano também funciona. São diversos gases. Agora, da geladeira, fica aí para você pesquisar, vai lá na sua geladeira e ver qual tipo de gás que é. Por isso que as pessoas falam, né? Ah, meu gás vazou, minha geladeira não tá gelando. Faz sentido, correto, tá? E é o gás, gente, é por causa do gás que a nossa água aqui, ó, fica geladinha. Nada mais, tá? Então, são esses 4 itens: compressor, condensador, válvula de expansão, evaporador. Tá bom? Onde fica cada um? Vou falar convencional, tá? Geladeira comum. Compressor embaixo, tá? Condensador, válvula de expansão fica normalmente aqui e o evaporador fica todo por dentro. Lembrando, gente, que a geladeira ela é toda revestida de isolante justamente para o calor não entrar na geladeira, né? Por isso que tem tanto isolante assim. Tranquilo? E aí, o que acontece? Vamos explicar nessa imagem mesmo, que talvez fica mais fácil para a gente enxergar. Mas olha só, o compressor ele é responsável por colocar trabalho. Lembra que eu falei para vocês que numa máquina térmica, em que o calor sai de uma fonte fria e vai para uma fonte quente, que é um sentido totalmente absurdo, a gente precisa adicionar trabalho? Então, aqui é adicionado trabalho pelo compressor, tá? E o compressor, o que ele faz? Ele mantém o fluido
em circulação. Então, é justamente por causa do compressor que o fluido ele consegue circular. Se a gente não tiver essa compressão, não tem como o fluido continuar circulando, né? Ele, além de adicionar energia, ele adiciona energia no sistema, né? Como que a gente faz ar comprimido, né? Que sai no compressor para encher um pneu e tudo mais. Adicionando energia nele, comprimindo. Então, ele ganha temperatura, ele ganha pressão, né? E ele expande mais um pouquinho. E ele continua, fica energético, né? E ele consegue dar continuidade no sistema. E aí ele... Beleza, vamos começar do compressor. Ele vem aqui do evaporador, né? Com energia. O compressor adiciona mais energia nele para ele continuar no sistema, só que ele está muito quente, muito quente. Então, ele precisa passar pelo condensador, aquela gradezinha que a gente coloca roupa, para o condensador deixar esse fluido líquido, tá? Ele aqui está no estado de vapor, né? No estado gasoso. Na verdade, a gente só consegue, a gente só pode comprimir algo gasoso, tá? Só um minutinho que a gente me ligando. Ó, gente, te falar, viu? Cada coisa. O povo quer oferecer cartão, né? Tudo quanto é jeito. Então, vamos continuar. Já até me perdi onde que eu tava. Ai, meu Deus. Sobre energia. Ah, tá. O compressor ele só consegue comprimir o que é gasoso. Então, a gente não pode ter líquido, né? Então, vem o gás, ele comprime e ali no condensador a gente joga o calor fora. É por isso que são várias serpentinas para passar ali, né? Deixa eu vir para cá. São várias serpentinas, na verdade ele sobe, né? Na verdade sobe, né? Para liberar o calor. Por que a sua roupa seca atrás da geladeira? Já parou para pensar nisso? Porque o condensador ele condensa o fluido. Ele sai de vapor e chega para líquido. Então, por isso que a nossa roupa seca. Olha que maravilha. Mas qual que é o objetivo de condensar esse fluido? Justamente para ele depois ir para a válvula de expansão. Na verdade, o condensador ele tenta deixar líquido, só que às vezes ele não consegue sozinho. Não consegue, tem um pouquinho ainda de vapor. Então, por isso que depois do condensador, ele vai passar pela válvula de expansão, para aí sim restringir a área. A válvula de expansão é um caninho menor ainda, um tubo menor, que vai fazer ele ficar menos energético, né? Vai ficar bem tranquilinho e líquido. Porque depois que ele passar a válvula de expansão, a válvula de expansão fica mais ou menos aqui, tá? Ele vai para o que a gente chama de evaporador. Vamos assim, o evaporador está em todo lugar na geladeira, mas vamos olhar só o do congelador aqui. Aqui dentro ficou o evaporador. O evaporador faz o quê? Evapora. Visto que esse fluido, né, ele está no estado líquido, a gente quer evaporá-lo. Por que evaporá-lo? O que faz evaporar alguma coisa? Calor. Então, o calor que está, por exemplo, aqui por exemplo, uma carne que não está congelada, esse calor vai para esse gás. E aí ele absorve esse calor, expande. Depois que ele expandiu, ele está muito energético, né? E como o compressor está ali trabalhando, comprimindo, ele gera uma pressão negativa, né? E o gás depois ele chega no compressor novamente. Então, olha que bacana. Aqui o gás ele está líquido, absorve calor e fica gás. Para quê? Para o compressor receber isso, adicionar mais energia, um pouco mais, na verdade, colocar um pouco mais de velocidade, um pouco mais de temperatura, para ele conseguir circular melhor, tá? Circulando melhor, essa temperatura, esse calor que ele retirou, por exemplo, um pedaço de carne, de um alimento que estava dentro da geladeira, precisa ser jogado fora. Quem faz isso? O condensador. O condensador que faz essa interface. Então, a gente pega o calor pelo evaporador, tá? O gás sai do estado líquido para o estado vapor, passa pelo compressor para ganhar mais energia, ganhar velocidade no sistema, né? E aí o ambiente vai receber esse calor através do condensador. Aí o condensador condensa o fluido,
justamente para ele sair de vapor para líquido, passa pela válvula de expansão para ficar com uma menor energia e 100% líquido, né? E aí chega novamente no evaporador, recebe o calor, vai para o compressor, vai para o condensador, vai para a válvula de expansão, evaporador e assim por diante. Aqui tem uma ventoinha do evaporador, seria no caso mesmo para adicionar, para absorver calor, tá bom? Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho, tá? Então a geladeira não leva frio para dentro, ela leva calor. Então, tá bom? Beleza? Então tudo bem, né? Ela absorve o calor. O fluido ele vai estar bem gelado quando ele chega aqui no estado líquido, né? E aí a ventoinha vai contribuir passando esse frio, entre aspas, para dentro, mas ele vai acabar absorvendo também calor e aí continua o ciclo. Muito bacana, né? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, tá? Então, o que a gente faz? Pega calor do alimento, recebe trabalho e joga fora para o ambiente. Então, por isso que você deixar a porta da sua geladeira aberta só vai te dar a sensação que está um pouco mais gelado. Vai te dar, por exemplo, a sensação que seu rosto vai estar gelado e tudo mais. Só que, por exemplo, no seu quarto, deixar a porta da geladeira aberta, você vai estar tirando calor de um lado e jogando pelo condensador. Então, você não vai estar gelando. Por que um ar-condicionado, por exemplo, ele precisa ter uma parte que fica do lado de fora e uma parte que fica do lado de dentro? Porque na parte de dentro a gente tem o evaporador, que recebe o calor, depois o compressor, depois a unidade condensadora lá fora, tá? E assim por diante. Não é bacana isso? Espero que tenham gostado. Se eu errei de alguma forma aqui e alguém está assistindo esse vídeo, pode me corrigir, mas essa que é a função do ciclo termodinâmico, tá bom? E aí a gente consegue, aqui só mais uma mesma imagem, tá? A gente consegue fazer esse cálculo de eficiência. Toda geladeira ela tem uma eficiência. Toda geladeira tem, tá? E vocês observem que no ciclo de Carnot, que é a máquina ideal, que é o refrigerador ideal, como se a gente pegasse todo o calor de uma fonte quente e jogasse para uma fria, isso que é o ideal, né? Pegar todo o calor da fonte fria e jogar para uma quente. Só que a gente consegue fazer isso? Não conseguimos, né? Porque a gente tem perdas aí no meio, né? Pessoas abrem geladeira, a gente não consegue fazer isso eficientemente. Só que na máquina de Carnot, esquece trabalho, tá? Esquece o trabalho. Na máquina de Carnot, simplesmente a gente tem a temperatura fria e a temperatura quente. E acabou. Então, a eficiência do refrigerador de Carnot, né, que é a eficiência máxima, é a temperatura fria dividido pela temperatura quente menos a temperatura fria. Coeficiente de desempenho. A gente tem alguns livros termodinâmicos que chamam isso de COP, né? Que é o coeficiente de operação, o coeficiente de desempenho. Mas aqui para nós, em Carnot, seria justamente isso daqui. A gente poderia fazer fonte fria para quente, depois de quente para fria, seria um processo ideal, mas a gente não teria adição de trabalho na máquina de Carnot. Tá bom? Deixa eu fechar aqui. Isso daqui é o ciclo real, tá? O calor é absorvido, o calor é perdido, jogado para fora, né? E o calor é realizado. O coeficiente de desempenho de qualquer refrigerador, do refrigerador de verdade, né? Que é o refrigerador real, que a gente chama, é a energia utilizada. Eu até anotei aqui um sinônimo, tá? Que seria o... eu não anotei nada. Deixa eu ver. Aqui, ó. Seria a energia utilizada pelo refrigerador dividido pela energia consumida. É como se fosse o seguinte: o que entra no compressor, que é gasto pelo compressor, né? É convertido para absorver calor frio. Quanto
quanto da potência do compressor eu consegui converter para absorver calor na fonte fria. Quanto foi? Então, esse QF aí é o calor frio, a quantidade de calor que eu consegui absorver lá na fonte fria, dividido pelo quanto o compressor precisou gerar, precisou fornecer para o meu sistema. Então, essa relação é justamente o coeficiente de desempenho de qualquer refrigerador, inclusive do de ar-condicionado também. É o calor que eu consegui retirar do ambiente frio, no caso de uma sala e etc., né? Dividido pelo quanto o compressor precisou gastar para que isso acontecesse. Entendeu? Quanto que eu consegui trabalhar, né? E o quanto eu consegui fornecer. Por exemplo, se eu te der 100 reais, eu falei, eu vou investir em você 100 reais. Desses 100 reais, para fazer uma festa, eu gostaria que você gastasse o mínimo possível, não é verdade? E aí você gastou 50 reais. Então, 50 reais seria o quanto você gastou, beleza? O quanto você utilizou. Mas o quanto que eu te dei? 100 reais. Então, seria 50 dividido por 100, tá? Então, é o quanto eu investi, que é o tanto que o compressor trabalhou, né? Tipo 100 watts. Só que para fazer toda essa conversão aí eu gastei, por exemplo, 80 watts. Então 80 dividido para 100, 0,8 e multiplica por 100%, né? Daria 80% de eficiência da minha máquina térmica. Só que para Carnot, o ideal, o valor máximo que a gente conseguiria seria TF menos TQ, dividido por TQ menos T frio. Então, é só ter as temperaturas que a gente consegue chegar no valor máximo de eficiência. Pessoal, Carnot, tudo para o resto da sua vida. Quando você ouvir falar sobre alguma coisa de Carnot, nós estamos nos referindo, pessoal, à eficiência máxima daquela máquina. Então, a gente vai fazer um exercíciozinho daqui a pouco sobre avaliar se é possível, se é verdade ou não uma máquina térmica com determinada eficiência, tá bom? Então, tranquilo, beleza? Então, o refrigerador de Carnot não considera o trabalho que é adicionado, que é gasto pelo sistema, tá? A energia que o compressor, por exemplo, gastou, não considera, como só se naturalmente o fluido percorresse dentro da tubulação da geladeira sem gastar nada, tá? Sem gastar nada. Quem faz isso daqui, gente, de verdade, é um ciclo Stirling. Procurem na internet, motor Stirling. Motor Stirling, você precisa de uma fonte quente, de uma fonte fria, tá? Para gerar oscilação, para gerar trabalho. Olha que massa! Você consegue gerar trabalho através de uma fonte quente e de uma fonte fria. Bacana, né? E não precisa de energia elétrica, não precisa de nada. Se você tiver, por exemplo, uma chama acesa e um bloco de gelo, ele vai gerar movimento justamente entre essas duas fontes. Tranquilo? Então, refrigerador, isso daqui que são as eficiências, coeficiente de desempenho de refrigerador de Carnot, esse daqui é o real, tá bom? E o de Carnot não considera que tenha trabalho. Vamos continuar então. Vamos falar sobre a máquina de Carnot. Máquina de Carnot, eu já falei para vocês que a gente tem uma fonte quente, uma fonte fria. Então, é como se a gente tivesse um cilindro, ele fosse colocado, por exemplo, numa fonte quente. Quando ele recebe calor na fonte quente, tá? O que acontece? Eu não vou ter alteração de temperatura, ele vai receber calor e nesse instante não vai ter alteração de temperatura. Só que aí ele vai expandir. Nisso que ele expande, a gente tem uma redução de temperatura e uma geração de trabalho. Tá aqui, ó, tá vendo? Eu tenho T quente, tá vendo? Aí sim, eu tenho um Q, saiu de um TQ para um TF, gerando trabalho. Aí sim, que quando eu chego, né, nesse TF aqui, nessa temperatura fria, eu faço esse cilindro ter contato com essa fonte fria, o gás vai comprimir. O gás vai comprimir, não é verdade?
Ele comprimindo, ou seja, a gente transferindo calor daqui para cá, ele vai perder mais calor ainda, vai perder calor, então ele vai comprimir. Em todos os processos de transferência de calor, eu não tenho mudança de temperatura, tá? A temperatura está relacionada com a compressão ou com a expansão, representado por esse gráfico aqui, tá? Então, A é como se eu estivesse aqui em cima, pegasse meu cilindro, colocasse na fonte quente. Coloquei na fonte quente, ó, observem meu cursor. Coloquei na fonte quente, cheguei no ponto B, ou seja, eu recebi o calor, tá aqui a setinha, ó, recebi calor na mesma temperatura, tá? Só que aí depois, na mesma temperatura, eu tenho uma geração de trabalho, a gente realiza trabalho, é isso daqui, ó, essa curva, realiza trabalho, e aí sim que a gente tem uma alteração de temperatura. Nisso, a gente perde mais calor quando a gente coloca em contato com a fonte fria e há uma compressão. Tá? Nisso que tem o processo de compressão, a gente volta para o ciclo inicial novamente. Tá bom? Tranquilo? E aí, obviamente, a gente tem um trabalho negativo nesse processo de volta. Então, a gente vai ficar nisso eternamente. Fonte quente, fonte fria, fonte quente, fonte fria. A gente não tem perda nenhuma. Tá? Então, na máquina de Carnot, nós temos duas isotermas, tá? E dois processos que são adiabáticos. Show de bola? Como é que calcula a eficiência? A eficiência de qualquer máquina térmica, qualquer uma, Carnot ou não, vai ser o trabalho que a gente gerou, tá? Vocês concordam comigo? Lembra do exemplo lá da turbina, que eu peguei, fervi a água, né? E gerei eletricidade através da turbina. Então, eu gerei, o tanto que eu gerei é dinheiro, o calor é gasto, né? Então, o quanto que eu gerei de trabalho dividido pelo calor que eu forneci é igual a eficiência, tá bom? Sempre isso daí para qualquer máquina térmica, nesse caso aqui de máquinas que aquecem, né? Ciclos térmicos. De refrigerador é aquilo lá que a gente conversou, aqui de máquinas térmicas, que normalmente é o sentido convencional, quente e frio, tá? E aí, a eficiência de Carnot ela é dada justamente por 1 menos T frio dividido por T quente. Se eu não me engano, esse T frio, T quente pode ser Q frio dividido por Q quente também. Não tem problema nenhum. Tá bom? Então, bora fazer um exercíciozinho? Aqui eu já coloquei todas as respostas, não era para ter feito isso. Uma máquina de Carnot opera entre as temperaturas 850 Kelvin e 300 Fahrenheit. Então, ó, tenho aqui em cima 800 e aqui embaixo 300, tá? A máquina realiza 1.200 de trabalho, então, ó, 1.200, vou colocar aqui W. Em um ciclo, em uma vez que ela sai do quente e vai para o frio, a gente gera 1.200 joules de trabalho e esse ciclo demora 0,25. Letra A, qual que é a eficiência da máquina? Pessoal, eu estou saindo do quente e estou indo para o frio, então eu tenho que utilizar essa equaçãozinha aqui, né? A equação que eu acabei de mostrar para vocês, que é a equação de Carnot. Pessoal, eficiência, até o momento vai ser a eficiência de Carnot, que é a eficiência máxima que a gente consegue. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês de situações práticas. O carro, por exemplo, o carro ele tem um motor de combustão, tudo lá, e o aproveitamento pelo sistema, se a gente calculasse pela máquina de Carnot, o aproveitamento, a porcentagem, a eficiência máxima que teria pelo ciclo de Carnot seria, deixa eu achar aqui, ó, 55%. A eficiência teórica. Só que na prática, sabe quanto que é a eficiência de um carro? 25%. 25% de um carro de motor a combustão, você acredita? Então, olha só, Carnot, 55% e o real, 25%. Então, estão observando? Carnot sempre fornece um valor alto, é o ideal, é o sonhado. Outra coisa, uma usina nuclear, o ideal é 40%.
a eficiência de Carnot. O real, sabe quanto é? 30%. Então, aqui ele já falou que é uma máquina Carnot, que tem uma fonte quente 850, uma temperatura fria 300, e o trabalho que essa fonte, entre essas fontes, é 1.200 joules, e que esse ciclo de sair de uma fonte quente, gerar trabalho e chegar na fonte fria, demora 0,25 segundos. E ele pergunta qual a eficiência. Pelo slide anterior, qualquer coisa rebobina aí, é justamente, coloquei os dados sempre, né? Sempre colocar os dados. A eficiência é dada por essa fórmula aqui, ó. 1 menos T frio menos T quente. Não é massa? Massa demais, tá? Aqui, ó, só lembrando para vocês que T quente menos T frio é o tanto que a gente gera de trabalho, né? Então, continuando aqui, prosseguindo. Só substituir. Quem é a temperatura fria? 300. Quem é a temperatura quente? 850. 1 menos essa divisão nos fornece 0,647. Multiplico por 100, ando duas casas aqui com a vírgula, eu tenho eficiência máxima de 64,7. Então, se isso fosse uma máquina real, nunca que a eficiência dela seria 64, seria menos. Porque aqui ele já afirma uma máquina de Carnot. Massa, né? Letra B. Então, aqui já foi. Letra B. Qual que é a potência média da máquina? Bom, potência, a gente sabe que é o quê? Potência é... Lembra? No vídeo anterior da última aula, a gente fez até um exercício sobre o mergulhão. Mergulhão, né? Que gastava X watts. Potência é aquilo de energia elétrica que a gente gasta, né? Assim, analogamente. Potência nada mais é que joule dividido por segundo. Joule por segundo é a unidade que a gente conhece por watts, que é a mesma da nossa conta de energia elétrica, tá? Então, aqui, potência vai ser joule dividido por segundo. Quem fornece energia em joule? Quem que é a nossa energia, né? O próprio trabalho, né? Que tem a mesma unidade de watts, que é W, dividido por tempo. Ele quer saber qual a potência média da máquina. Potência é quanto de joule por segundo ela gera, ou ela consome, na verdade, né? Vai ser W dividido por T. Quem que é W? 1.200 de trabalho, dividido por 0,25. Isso nos fornece 4.800, tá? Potência, gente, sempre está relacionado com trabalho, sempre. Potência é trabalho por unidade de tempo. Isso é uma fórmula, tá bom? Isso nos fornece 4.800 watts, convertendo aqui 4.800 quilowatts, tá? Beleza, então. Letra C. Qual que é a energia calor quente, extraída em forma de calor da fonte quente a cada ciclo? Eu quero saber quanto eu consigo pegar dessa fonte aqui em um ciclo. Quanto? Quanto que a gente consegue? Bom, se eu gero 1.200 watts, né, e a minha eficiência é de 64%, é só eu vir jogar na fórmula de eficiência de máquina térmica. O que é eficiência de qualquer máquina térmica? Trabalho dividido pela fonte quente. Refrigerador é o quê? É o contrário, é Q frio dividido pelo trabalho, né? Mas aqui para nós, a eficiência de uma máquina térmica no processo convencional, volta aí os slides se você não acompanhou, é o trabalho dividido pela Q quente, tá? Então, é só substituir. Ele quer saber o quanto de calor a gente precisa. Quanto de calor a gente precisa para gerar 1.200 joules? Essa que é a pergunta. Quanto de calor a gente precisa na fonte quente para gerar 1.200 watts? Então, só pegar aqui e substituir na fórmula. Então, logo, Q vai ser igual a 1.200, que nós temos aqui, ó, dividido
o 0,64 que nos fornece 1.800 joules. Tranquilo? Show de bola. E aqui, letra D, qual é a energia Q fria liberada em forma de calor para a fonte fria a cada ciclo? Bom, eu sei que fonte quente menos fonte fria é o trabalho. Então, fonte quente menos fonte fria igual ao trabalho. Fonte quente, acabei de calcular, né? Isolo, jogo para cá, fonte fria, jogo para lá o trabalho, então vai ficar Q quente menos W. Q quente menos W. E a fonte fria são 65 joules que a gente consegue trabalhar. Beleza? Tranquilo, esses daqui são então os nossos exercícios de máquinas térmicas. Tá bom? Agora mais um exercíciozinho. Vamos lá então. Um inventor afirma que construiu um motor que apresenta uma eficiência de 75%, eficiência alta, quando opera entre as temperaturas de ebulição e congelamento da água. Então, é como se eu tivesse aqui, ó, uma máquina quente, frio, tá? Ele falou que opera entre as temperaturas de ebulição. Ebulição é quanto? 100 graus Celsius, né? E fusão da água, 0 graus Celsius. Só que aí, logicamente, né, eu preciso passar isso daqui para Kelvin. Sempre passe para Kelvin que você não vai ter problema, tá? E ele falou que isso daqui ele consegue atingir 75% de eficiência. Ele quer saber se é possível, tá? Então, convertendo aqui 100 para Kelvin, né, dá 273, 0 mais 273, 273 Kelvin. E a gente utiliza essa fórmula aqui. Por quê? Porque a fórmula de Carnot sempre fornece a eficiência máxima possível, né? Então, se você quer saber se algum sistema consegue chegar a algum determinado valor, por exemplo, 75%, você precisa fazer o primeiro teste por Carnot, porque ele vai ser um parâmetro máximo. Ele vai falar o seguinte, ó, o valor máximo é esse, todo valor daqui para cima é mentira. Tá? Então, fazendo 1 menos TF sobre TQ, nos fornece, ó, 0,26. Ou seja, vou arredondar, né? 27%. O máximo que essa máquina chegaria seria 27% de eficiência. E o cara vem me vender, querendo vender algo de 75%? Impossível, né? A eficiência máxima possível é 27%, sendo impossível o 75%. Caraca, doideira, né? Muito bacana, espero que vocês tenham entendido. Então, entropia no mundo real, né? Foi isso daí, né, que a gente já conversou. A entropia, ela está presente nas máquinas térmicas justamente por esse processo de expansão, ciclos termodinâmicos, processos reais e não reais, processos reversíveis, o que é? Variação de entropia, segundo a lei da termodinâmica, tá? Eficiência, o que é eficiência? É uma máquina térmica. Eficiência de uma máquina de Carnot, ó, tá aqui outra formulinha, T frio menos T quente, tá? Mesma coisa, beleza? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa do refrigerador. Tá vendo que é o contrário, a fórmula lá da máquina térmica comum é W dividido pelo Q quente. Aqui é Q frio dividido pelo trabalho. Por quê? Porque ele está recebendo calor, tá? Refrigerador de Carnot, a fórmula, sempre o frio em cima, tá? W, no caso do refrigerador de calor, é igual a quê? Sempre, não só no de Carnot, qualquer máquina de Carnot, é QF menos Q frio. Q quente, perdão, menos Q frio. Então, W pode ser substituído aqui embaixo, tá bom? Pessoal, agradeço demais a presença de vocês, espero que tenham gostado um pouquinho da nossa aula e a gente se vê um pouquinho mais, estou aí disponível para as dúvidas.